vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai concluir o primeiro capítulo de Efésios e assim seguirmos com a graça no restante deste livro. Abram aí, Efésios capítulo 1, versículos 19 até o versículo de número 23. Efésios 1, 19 até o versículo número 23. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, vejam o seguinte a palavra do Senhor, Efésios 1, 19 ao 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar ou sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui, até o versículo 23. Que o Senhor nos abençoe e que Ele seja conosco na leitura, também na exposição da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é natural, infelizmente falando, é natural do ser humano ou ao ser humano tentar medir forças com Deus, tentar medir forças com o Senhor. Repetindo, é natural, infelizmente, da natureza humana, pós-pecado, sempre tentar medir forças com Deus, sempre tentar medir forças com o Senhor. E isso pode acontecer de várias formas, e isso pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, em primeiro lugar, quando o homem ele procura se vangloriar, quando eu falo homem, o ser humano no seu sentido geral, quando ele procura se orgulhar dos seus feitos, das suas ações, das suas realizações, como se elas tivessem sido feitas pela sua força, pela sua própria capacidade. É uma forma de tentar medir força com Deus, é uma forma de tentar medir força com o Senhor. Mas não só isso. Quando o ser humano ele se rebela àquilo que Deus prescreve, àquilo que Deus determina em sua palavra, e procura escolher os seus próprios caminhos, seguir nas suas próprias ações, o homem ele está demonstrando que ele é superior sobre a sua própria vida, não dando contas a nada nem a ninguém, no caso específico, a Deus. Mas não só isso, o homem ele procura medir forças com Deus quando imagina ter alguma força, quando imagina ter algum poder, quando imagina ter algum tipo de capacidade que possa lhe igualar ou lhe tornar superior a Deus. Enfim, o que a gente nota na experiência cotidiana é que a natureza humana ela está sempre se confrontando com Deus, ela está sempre se confrontando com o Criador. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, o homem ele sempre acaba perdendo essa disputa, essa rivalidade que ele procura ter com o Senhor, que ele procura ter com Deus. E aí quando nós olhamos não só para a experiência humana, mas também quando nós olhamos para os relatos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, nós percebemos vários exemplos, nós percebemos várias demonstrações neste sentido, das frustrações que o homem colhe quando ele procura se opor a Deus, quando ele procura medir forças com o Senhor. O dilúvio, por exemplo, que nós encontramos no livro de Gênesis, é uma realidade desse fato. Quando Moisés, melhor dizendo, quando Noé,
ao longo de anos, estava testemunhando acerca da justiça, ao construir aquela arca, mostrando a ira vindoura, mostrando o juízo de Deus, e o homem permaneceu reticente no seu mau caminho, e aí todos nós sabemos o final da história. Mas não só isso, quando a gente segue um pouco mais adiante e chega ao livro de Êxodo, a gente percebe essa mesma realidade. No caso específico, em virtude de Faraó estar se opondo a Deus, não permitindo que o seu povo fosse liberto, não permitindo que o seu povo fosse livre, e aí Deus age de maneira fantástica, sobrenatural, miraculosa, através de ações, através de sinais, e mesmo assim Faraó resiste até o fim a Deus, e conforme nós sabemos, ele acaba sendo derrotado, e conforme nós sabemos, ele acaba perdendo. Mais adiante, quando a gente vai para a história do povo de Deus propriamente dito, em virtude dele, do povo de Deus ter se desviado, em virtude dele, do povo de Deus ter transgredido a sua palavra, e não obstante, várias vezes, não obstante, em vários momentos, Deus tem levantado os seus profetas para apontar o pecado do povo, fazendo com que eles voltassem dos seus caminhos maus, e o povo de Deus permaneceu, resistindo, se confrontando com ele, e o resultado a gente sabe, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, tudo isso são exemplos, tudo isso são lições, e que nos ensina uma verdade, nos ensina um princípio. Que verdade, que princípio? A gente não pode medir forças com quem tem todo o poder. A gente não pode medir forças com quem tem todo o poder. E esta é uma das qualidades, este é um dos atributos que nós encontramos na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor. Ele é o Deus El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, e é impossível o ser humano prevalecer contra ele, prevalecer contra Deus. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que Paulo, aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, versículos 19 até o versículo 23, do capítulo 1 da sua carta aos Efésios, Paulo ele está falando um pouco acerca desse poder, ou seja, acerca do poder, acerca da capacidade, acerca da força que Deus, o nosso Deus, ele tem. Conforme nós estamos considerando, aqui nesse trecho, Paulo ele está orando ousadamente a Deus. Paulo ele está clamando ousadamente ao Senhor, clamando para que Deus pudesse conceder aos Efésios sabedoria, compreensão redentora, experiência plena da salvação, certeza da herança eterna e confiança no poder de Deus. Foi o que nós vimos na semana passada, dos versículos 15 até o versículo número 19. E aqui no versículo 19, quando ele trata, e aqui no versículo 19, quando ele fala no poder de Deus, Paulo ele vai trazer alguns detalhes. Paulo ele vai trazer algumas minúcias em relação a esse poder de Deus, em relação a esse poder do Senhor, que a gente vai ver que vai completar o restante do capítulo 1, versículo 19 até o versículo número 23. E é interessante porque quando a gente analisa esse relato de Paulo, é interessante porque quando a gente considera essas palavras do apóstolo, a gente percebe que ele faz menção ao poder de Deus dentro do seu aspecto salvador, ele faz menção ao poder de Deus dentro daquilo que Deus exerceu na glorificação de Cristo, o nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nesta oportunidade, com a graça de Deus, nesta oportunidade, com a graça do Senhor, eu queria que nós considerássemos, eu queria que nós víssemos, eu queria que nós observássemos alguns detalhes acerca do poder de Deus, sobretudo revelados na obra redentora, na obra salvadora de Cristo Jesus e a sua relação direta com cada um de nós que somos salvos por Ele. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje é A Grandeza do Poder de Deus. A grandeza do poder de Deus. E aí, a gente vai dividir basicamente em dois blocos a nossa mensagem na noite de hoje. A gente vai dividir em duas partes, só que na segunda parte
a gente vai subdividir em outras 5 partes, para que assim a gente possa aprender, para que assim a gente possa ter uma visão melhor acerca do poder de Deus, especificamente falando na nossa obra de salvação, especificamente falando na glorificação de Cristo, que também está diretamente relacionada à nossa salvação. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, como é que Deus, ele revela a grandeza do seu poder? O que é que Paulo fala acerca disso nesse trecho que nós temos aqui diante de nós? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele fala do poder de Deus exercido na salvação dos crentes. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele fala do poder de Deus exercido na salvação e na salvação dos crentes. Vejam aí, versículo 19. Efésios capítulo 1, versículo número 19. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Veja, segundo a eficácia da força do seu poder. Conforme nós vemos, aqui nós estamos ainda na oração do apóstolo Paulo. E aqui no versículo 19, Paulo, ele ora, no seu sentido mais específico, para que os efésios, eles entendessem, para que os efésios, eles compreendessem o grandioso poder de Deus, poder este que foi operado, poder esse que foi atuado na salvação deles, no caso, na salvação dos efésios. Então, de maneira bem simplória, de maneira bem direta, é isso que nós entendemos aqui nesse verso. É isso que nós entendemos aqui nessa passagem. Paulo orando para que os efésios compreendessem o poder de Deus que foi aplicado, o poder de Deus que foi exercido na salvação deles mesmos, ou seja, na salvação dos efésios. É interessante que esse poder ao qual o apóstolo Paulo faz menção, ele envolve, meus irmãos, ele envolve, meus amigos, a ação espiritual que Deus, ele realiza, trazendo o pecador para Cristo, trazendo o pecador para a comunhão com o Senhor, experimentando de redenção. Toda e qualquer obra salvadora, todo e qualquer processo redentivo, ele tem esse caráter. Ele é uma demonstração viva, ele é uma demonstração atuante do poder de Deus, fazendo com que nós nos acheguemos a Cristo, experimentando uma nova vida através da regeneração espiritual. E é interessante, porque quando nós olhamos esse verso aqui, no caso específico, o versículo número 19, o apóstolo Paulo, com o propósito, o apóstolo Paulo com o objetivo de mostrar a suprema grandeza desse poder que Deus operou nos Efésios, salvando-os e salvando-os em Cristo Jesus, Paulo usa 4 palavras diferentes, dentro do mesmo significado, para comprovar justamente esse fato, para comprovar justamente essa realidade, a grandiosidade, a supremacia do poder de Deus que é operado na salvação do pecador, na regeneração espiritual. O apóstolo Paulo, aí no versículo 19, ele usa a palavra poder, que dá origem na nossa língua a palavra dínamo, a palavra dinamite, que significa poder no seu sentido mais direto. Mas não só isso, Paulo aqui, ele faz uso da palavra eficácia, que fazendo uma tradução bem direta na nossa língua, significa a energia, no caso aqui, a energia divina, no caso aqui, a energia de Deus. Mas não só isso, Paulo, ele usa também a palavra força aqui no versículo 19, que literalmente falando significa uma grande força natural, uma grande força inerente. Mas não só isso, o apóstolo Paulo, ele usa a palavra poder, que nesse caso aqui específico, significa uma força que é exercida, uma força que é executada. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas por que o apóstolo Paulo foi tão enfático? Por que será que ele usou 4 palavras diferentes para falar a mesma coisa, para mostrar a mesma verdade? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Conforme nós falamos,
Paulo aqui está apontando para a plenitude, a majestade, a eficácia do poder de Deus, que Ele age, que Ele produz na salvação dos pecadores, na salvação dos perdidos. E a partir disso, meus irmãos, a partir disso, meus amigos, a gente já consegue extrair uma verdade para cada um de nós. Que verdade é? Que princípio é? Nada, absolutamente nada, menos do que esse poder de Deus na vida do pecador tem a capacidade de salvá-lo, tem a capacidade de redimi-lo. Nada, absolutamente nada. Conforme nós veremos, se Deus assim permitir, na próxima semana, lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo, quando ele declara a situação espiritual dos irmãos da igreja de Éfeso, antes deles serem alcançados pela salvação, era uma situação desastrosa espiritualmente falando. Tanto é que Paulo chega a dizer que eles estavam mortos em delitos e pecados. Mas na verdade, essa triste condição espiritual, ela não é restrita e não fica restrita aos efésios, mas ela é extensiva, ela é uma triste realidade que caracteriza todo ser humano, todo filho de Adão. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, Deus, Ele tem que agir com força. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, Deus tem que agir com eficácia, com poder, para que assim Ele possa mudar completamente o coração do pecador, fazendo com que ele se torne uma nova e nova criatura em Cristo Jesus. Os efésios, eles eram uma demonstração clara dessa realidade. Boa parte dos irmãos que faziam parte, boa parte dos irmãos que compunham a igreja lá na cidade de Éfeso, eram pessoas que vinham do mundanismo. A cidade de Éfeso, nos tempos do apóstolo Paulo, era uma cidade extremamente mundanizada, mas não só isso, aliada ao fato do mundanismo, a cidade de Éfeso era uma cidade paganizada, ou seja, ela era pagã. Então, não obstante essa triste realidade, quer seja no sentido moral, quer seja no sentido religioso, através do apóstolo Paulo, pela pregação do evangelho, Deus exerceu um poder tão supremo, Deus exerceu um poder tão grandioso, que no momento em que Paulo e que a palavra foi pregada, muitas pessoas se voltaram para Deus, muitas pessoas se voltaram para o Senhor. Então, não há mundanismo, meus irmãos, não há paganismo, minhas irmãs, que não possa ser mudado, que não possa ser transformado pela eficácia do poder de Deus, pela eficácia do poder do Senhor, através da pregação e pregação do Evangelho. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, serve de uma lição muito importante para cada um de nós. Em que sentido? De nós não desprezarmos o poder de Deus, de nós não menosprezarmos o poder de Deus, atuando na salvação das pessoas, atuando na transformação dos pecadores. Às vezes a gente tem uma ideia limitada em relação a isso aí, e muitas vezes a gente se depara com determinadas pessoas cuja vida está bem aquém daquilo que Deus quer, cujo padrão está muito rebaixado em relação àquilo que Deus recomenda, cuja situação espiritual está totalmente desfavorável. E muitas vezes a gente comete o equívoco de pensar que numa situação assim Deus não pode reverter, Deus não pode mudar, Deus não pode transformar. Não, meus irmãos, isso é um grande engano, Não existe uma vida, por mais ímpia que seja, não existe uma vida, por mais distante de Deus que esteja, que Ele, Deus, não possa restaurar, que Ele, Deus, não possa transformar, que Ele, Deus, não possa regenerar. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente olha para os relatos extraordinários que nós temos, sobretudo no Antigo Testamento, daquela maneira toda especial com a qual Deus ele tratou o seu povo, sobretudo agindo de maneira miraculosa, inclusive agindo na natureza para isso. E às vezes a gente pensa que o poder que Deus tem na salvação do pecador é diferente ou menor do que aquele poder. Não, é maior. E por isso a gente não pode duvidar, e por isso a gente não pode questionar. O que nós devemos fazer, conforme nós vimos nas meditações anteriores, é anunciar a palavra, anunciar o evangelho, que, como o próprio Paulo falou, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não menospreze, meu irmão, não menospreze, minha irmã, a eficácia do poder de Deus na transformação de pecadores. Não importa como as pessoas estejam, não importa como elas sejam, creia
creia dentro dessa verdade. Creia dentro desse princípio. Nada, nem ninguém pode resistir o grandioso poder do nosso Deus. Nada, absolutamente nada. Então, em primeiro lugar, o que nós observamos aqui nesse trecho, o que nós observamos aqui nessa passagem é o poder de Deus, exercido aonde? Na nossa salvação, na salvação dos crentes, na salvação dos remidos. Contudo, o apóstolo Paulo não estaciona nesse ponto. Contudo, o apóstolo Paulo não para nesse item. Ele nos dá ainda um segundo aspecto da demonstração do poder de Deus, da demonstração do poder do Senhor. Ou seja, em segundo lugar, o poder de Deus é exercido na glorificação de Cristo. O poder de Deus é exercido na glorificação de Cristo. Vejam conosco a primeira parte do versículo 20, Efésios capítulo 1, versículo 20, somente a primeira frase. Diz o seguinte, meus irmãos, diz o seguinte, meus amigos, primeira parte do versículo 20: o qual, ou seja, o poder, exerceu ele em Cristo, o qual, o poder que nos salvou, exerceu ele em Cristo. A partir daqui, do versículo 20, Paulo, meus irmãos, Paulo, meus amigos, começará a falar, começará a descrever como o mesmo poder salvador que foi operado na nossa salvação, foi operado também em Cristo quando da sua glorificação. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. No versículo anterior, ou seja, no versículo 19, Paulo ele mostra o poder de Deus que foi operado na nossa salvação. E aí ele chega aqui no versículo 20 e faz esse link, faz essa ligação, mostrando que esse mesmo poder que foi operado na minha vida, na sua vida, na nossa vida, também foi operado na vida de Cristo quando da sua glorificação. A mesma força, o mesmo poder, a mesma capacidade. É interessante porque quando nós estudamos acerca de Cristo, acerca da pessoa do nosso Salvador, a gente percebe que existiram duas características bem marcantes em relação à vida de Cristo. Aquilo que a gente chama de estágio de humilhação, quando ele se encarnou, veio à terra, morreu e foi sepultado. Mas também existe aquilo que nós chamamos de estado de glorificação, que foi aquele que ele começou a experimentar quando da sua ressurreição até o seu retorno glorioso. E é interessante que é esse segundo aspecto que o apóstolo Paulo vai fazer menção. Sobretudo, ele vai mostrar como o poder de Deus esteve ligado, como o poder de Deus esteve atrelado à vida de Cristo dentro desse processo. Que processo? Da sua glorificação. Antes da gente entrar nos detalhes disso, conforme a gente vai fazer, perceba, meus irmãos, perceba, minhas irmãs, como foi grande o poder que Deus operou na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Como é grande o poder que Ele opera na vida das pessoas, as quais hoje Ele está transformando, as quais hoje Ele está regenerando, as quais hoje Ele está salvando. Foi o mesmo poder, foi o mesmo poder, foi o mesmo poder. E aí a gente fica a se indagar, e aí a gente fica a se perguntar, mas quais foram então os estágios relacionados à glorificação de Cristo, nos quais Deus atuou, nos quais Deus operou, nos quais Deus exerceu o seu poder conforme o ensinamento do apóstolo Paulo. E aqui você percebe pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 manifestações do poder de Deus na pessoa de Cristo, e especificamente falando na sua glorificação. Especificamente falando na sua glorificação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Deus operou com o seu poder na ressurreição de Cristo. O poder operado na ressurreição de Cristo. Vejam aí, versículo 20, restante do versículo 20, vejam aí. Diz o seguinte, pegando o início para poder fechar o pensamento: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Até essa primeira parte aqui do versículo 2, do versículo 20, ressuscitando dentre os mortos. Então, o que é que Paulo nos ensina aqui? Que Deus operou em Cristo. Para quê? Para trazê-lo à vida. Que Deus operou com seu poder em Cristo. Para quê? Para trazê-lo dos mortos. É interessante porque antes da ressurreição de Cristo,
a gente encontra, pelo menos dentro do registro bíblico, alguns registros de ressurreições, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o filho da viúva de Sarepta. No Antigo Testamento, o homem que foi lançado na sepultura de Eliseu, eles ressuscitaram. Quando você chega no Novo Testamento, você vai encontrar também 2 exemplos de ressurreições. A primeira delas, do filho da viúva de Naim, e também a ressurreição de Lázaro. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, essas ressurreições, elas não são semelhantes à ressurreição de Cristo. Por quê? Essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Cristo não, ele foi ressuscitado com um corpo glorioso. Cristo não, ele foi ressuscitado e a sua ressurreição permitiu a sua entrada na glória celestial, conforme nós veremos, para que ele fosse entronizado à direita de Deus, à direita do nosso Senhor. Então, essa ressurreição de Cristo, ela é extremamente diferente em relação à sua natureza em si, em virtude daquilo que ela produz, em virtude daquilo que ela faz. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, a ressurreição de Cristo é um marco importante dentro do processo da nossa redenção. É um marco importante dentro do processo da nossa redenção. Por quê? Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é um tipo da ressurreição espiritual que Deus opera na minha vida, que Deus opera na sua vida, que Deus opera na nossa vida. Então, da mesma forma que Cristo ressuscitou no sentido físico, nós ressuscitamos no sentido espiritual. Por isso, a ressurreição de Cristo, ela é tão importante para a nossa salvação. Mas não só isso. A ressurreição de Cristo, ela é importante porque ela é a garantia de que todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, eles foram perdoados. Por quê? Deus aceita a sua morte. Por quê? Porque a morte de Cristo, a morte em si não é capaz de reter Cristo. Ele é liberto dela e por isso no terceiro dia ele ressuscita e por isso hoje eu, você, todos nós somos justificados a partir de Cristo Jesus. Mas não só isso. A ressurreição de Cristo, ela é importante porque ela é a certeza que todos nós temos, irmãos e irmãs, de que um dia nós passaremos por essa ressurreição ou pela transformação de corpos que Deus operará em nós para que assim adentremos as mansões celestiais. Então, o mesmo poder que Deus teve em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, Deus, ele operou na nossa salvação e Deus também operará, quer seja na nossa transformação, quer seja na nossa ressurreição. Por isso é tão importante para as nossas vidas. Então, qual foi a primeira forma? Então, em que momento, em primeiro lugar, Deus operou o seu poder em Cristo, conforme nós vimos na sua ressurreição? Mas não só isso. Ainda no versículo 20, a gente vê uma segunda operação. Ainda no versículo 20, a gente vê uma segunda demonstração do poder de Deus na pessoa de Cristo, sobretudo na sua glorificação. Ou seja, por causa do poder operado na entronização de Cristo. O poder de Deus que foi operado na entronização de Cristo. Agora sim, restante do versículo 20. Efésios capítulo 1, restante do versículo 20. Diz o seguinte: e, continuando a falar de Cristo, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui, irmãos, aqui, amigos, Paulo, ele nos ensina que o poder de Deus elevou a Cristo à condição de honra, aonde? Nos céus, nas mansões celestiais ou nos lugares celestiais. É isto que nós chamamos de entronização. É quando Cristo, ele ressurge, é quando Cristo, ele ascende aos céus, é quando Cristo é colocado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, recebendo assim essa condição exaltada. Cristo, ele volta à comunhão do Pai. Agora ele volta com um corpo, para poder agora receber a adoração, quer seja dos anjos, quer seja dos santos que já estão na glória, porque ele, Cristo, agora está entronizado, colocado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Para nós, meus irmãos, minhas irmãs, esse fato é de primordial importância, porque dentro desse fato
de Cristo ter sido entronizado à direita de Deus, e conforme o apóstolo Paulo aqui nos ensina, isso aconteceu e se deu porque Deus operou para que isso pudesse ser consumado. Isso certifica, meus irmãos, isso certifica, minhas irmãs, que nós também, num determinado dia, que nós também, num determinado momento, nós seremos levados à presença de Deus para lá estar para todo sempre. Amém. Então é por isso que existe essa significação, é por isso que existe essa ligação. Tudo aquilo que Cristo passou é a segurança que nós também passaremos, para que a partir disto nós possamos estar eternamente na presença de Deus, eternamente na presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, devemos confiar nesse fato, devemos estabelecer a nossa certeza nessa realidade, porque o nosso Salvador, Ele não está aqui entre nós, Ele foi entronizado à direita de Deus, está desfrutando de comunhão com o Senhor, Ele está nos aguardando o momento em que nós lá também estaremos, para que assim possamos passar toda a eternidade na presença do nosso Deus. Então, quem operou em Cristo e quem operará em nós para que isso também aconteça? Deus, através do seu imenso poder. Então, de um lado, Deus opera em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. De outro lado, Deus opera em Cristo, entronizando à direita de Deus. Mas não só isso, não só isso. Deus, Ele opera o seu poder em Cristo, o exaltando. O poder operado na exaltação de Cristo. O poder operado na exaltação de Cristo. Versículo 21. Efésios capítulo 1, versículo 21. Veja o que nos diz aqui a palavra, veja o que nos diz aqui as Escrituras Sagradas. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, no século vindouro. Aqui, nesse trecho, versículo 21, o apóstolo Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele nos ensina que Deus colocou Cristo em um lugar exaltado, acima de tudo e acima de todos. Através do seu poder, através da sua força, Cristo colocou, ou Deus, melhor dizendo, colocou Cristo num lugar exaltado, acima de tudo e acima de todos. É interessante porque quando você olha para esse texto, quando você olha aqui para esse verso, você percebe a grandeza, você percebe a superioridade da pessoa de Cristo, tanto no mundo espiritual, como também no mundo físico, tanto no mundo espiritual, como também no mundo físico. Então vamos considerar esses dois aspectos, vamos perceber como Cristo ele é exaltado, vamos entender como ele é superior, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo físico, e isso aconteceu por causa do exercício do poder de Deus. Em primeiro lugar, Cristo exaltado acima de todos os anjos. Cristo exaltado acima de todos os anjos. Paulo fala, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio. Ou seja, Cristo é aquele que está acima de todos os exércitos. Cristo é aquele que está acima de todas as hostes angelicais, ou seja, dos anjos. É interessante que cada uma dessas palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, principado, potestade, poder, domínio, essas palavras elas apontam para a hierarquia angelical. Existe uma hierarquia entre os anjos. Tanto é que existe o anjo, existe o arcanjo, existe o serafim e assim sucessivamente, tanto no sentido dos anjos bons, como também no sentido dos anjos maus. E perceba que Cristo está acima de todos eles, de todos eles. Ele reina, ele é exaltado no mundo espiritual entre os anjos, quer sejam eles os anjos bons, quer sejam eles os anjos maus. E é interessante porque essas palavras que Paulo escreve aqui, elas não foram escritas de forma aleatória. Não, jamais. Os efésios, eles viviam dentro de um contexto religioso bem peculiar, bem característico. Conforme nós falamos, era uma cidade pagã
que adorava, especificamente falando, uma deusa chamada Diana, tanto é que ela é conhecida como a Diana dos Efésios. E é interessante que a deusa Diana, dentro da mitologia romana, era a deusa da caça, do poder. Mas não só isso, era a deusa que reinava naquilo que ele chamava de mundo espiritual inferior, daquilo que é ruim, daquilo que é mal. E aí quando Paulo ele descreve a pessoa de Cristo, e quando Paulo mostra que Cristo ele foi exaltado, Paulo enfatiza que ele foi exaltado não só no mundo espiritual inferior, mas também superior, e ele é acima de todos eles. Então nada se iguala, nada compara a Cristo. E Paulo quer deixar isso muito claro. Se os efésios adoravam Diana, e se eles concebiam que Diana reinava sobre os anjos maus, Cristo não só sobre os anjos maus, também sobre os anjos bons, ou seja, sobre toda a hoste, todo o exército angelical. Cristo é o nosso Salvador, e o nosso Salvador é exaltado. Mas não só isso, Cristo ele é exaltado acima de todos os homens. Cristo ele é exaltado acima de todos os homens. É por isso que na parte B do versículo 21, Paulo ele segue: e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui você percebe aquilo que nós chamamos de extensão da supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo era extensiva, não só em relação ao mundo angelical, mas também ela é extensiva ao mundo físico, composto pelos seres humanos, composto pelos homens. Então, conforme o apóstolo Paulo nos ensina aqui, não só os homens do seu tempo, os contemporâneos ao apóstolo Paulo, mas qualquer homem, qualquer nome que viesse a existir, o nome de Cristo ele é superior, o nome de Cristo ele é maior, o nome de Cristo ele é exaltado em relação a todos eles, absolutamente falando, a todos eles. Por mais que a humanidade ela tenha produzido grandes homens, e ela produziu grandes homens em relação a alguns feitos, em relação a algumas características, mas nada, meus irmãos, na verdade, ninguém, minhas irmãs, ninguém, meus irmãos, se iguala à pessoa de Cristo, porque é no nome de Cristo que há salvação. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, foi isso que foi dito, que não há nome que possa salvar, senão o nome de Cristo. Mas não só isso, é perante o nome de Cristo que todo joelho vai se curvar, todo joelho vai se dobrar na consumação de todas as coisas. É o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. Então não existe, meus irmãos, não existe, meus amigos, entre os homens, quer sejam aqueles que já passaram, quer sejam aqueles que existem, quer seja entre aqueles que existirão, não há nenhum nome superior a Jesus Cristo. E somando com o mundo espiritual, também não há nenhum nome, anjo, homem que seja superior a Jesus, porque Deus o exaltou, e essa exaltação se deu ao exercício do poder de Deus na vida do nosso Redentor. Então veja como é vasta a atuação poderosa de Deus, aqui especificamente falando na pessoa de Cristo. Por quê? Deus opera em Cristo na sua ressurreição. Por quê? Deus opera em Cristo na sua entronização. Por quê? Deus opera em Cristo na sua exaltação. Mas é somente nessas coisas? Não. A gente vê também, meus irmãos, a gente vê também, meus amigos, em quarto lugar, Deus operando em Cristo na concessão do universo. O poder de Deus exercido em Cristo, dando a Cristo todo o universo, a concessão do universo, dando todo o universo a Cristo. Vejam aí, versículo 22. Vejam aí, versículo 22, parte B, parte A, melhor dizendo, do versículo 22. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Isso tudo em relação a Cristo. Veja: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, Paulo aqui nos ensina que Deus fez de Cristo Senhor do universo. Deus, ele fez de Cristo o Senhor do universo, através do cumprimento da sua obra, através da eficácia da sua obra. Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, ele recebe do Deus Pai Todo-Poderoso o comando completo de todo o universo, para que possa dirigi-lo, para que possa governá-lo,
através do seu poder e mediante a sua providência. Nada, absolutamente nada, em todo o universo que foi criado, quer seja aquilo que a gente consegue perceber e que a gente está descobrindo hoje, através dos recursos científicos, sobretudo através desses equipamentos que nós temos, onde, mediante as sondas espaciais, a gente pode chegar até mesmo em outras galáxias, ou do universo que a gente ainda não descobriu. Cristo, ele domina soberanamente sobre tudo isso. Que grande Salvador nós temos! Que grande Salvador nós temos! E quem foi o responsável por isso? Deus. E como é que foi que Deus fez isso? Através do seu poder. Ele deu ao Filho o comando de todo o universo, para que ele possa regê-lo, para que ele possa administrá-lo. Tudo, absolutamente tudo. Grande é o nosso Salvador. Mas não só isso. Em último lugar, Deus, ele opera em Cristo. Deus, ele opera o seu poder em Cristo, dando à igreja a Cristo. Deus, ele exerce o seu poder em Cristo, concedendo à igreja a Cristo. Vejam aí, versículo 22, parte B. Versículo 22, parte B. Diz o seguinte: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, dizia Paulo, o deu à igreja. Deu Cristo à igreja, ou deu à igreja, melhor dizendo, a Cristo. Então, conforme nós temos aqui, além do universo, Cristo recebeu de Deus Pai a sua igreja. Cristo recebeu de Deus Pai o seu corpo. É interessante que a carta aos Efésios, ela é uma carta bem eclesiológica, ou seja, ela trabalha muito a doutrina da igreja, aquilo que nós chamamos de eclesiologia. É interessante que só aqui no versículo 23 a gente vê a primeira menção que o apóstolo Paulo faz da palavra igreja, os chamados para fora. E ele faz menção, no caso aqui, nesse verso, a justamente esse fato, a justamente essa realidade, como recompensa, meus irmãos, como recompensa, meus amigos, de ter vindo aqui à terra, de ter obedecido estritamente a Deus, de ter sofrido pelos nossos pecados, de ter morrido pelas nossas transgressões, de ter ressuscitado para a nossa justificação. Cristo recebe de Deus Pai aqueles que ele salvou na cruz do Calvário, a sua igreja, o seu povo escolhido, os seus remidos, que somos nós, que fazemos parte da sua igreja, quer seja aqui na terra, quer seja a igreja universal. Então, foi isso o que Cristo recebeu de Deus, como recompensa pela salvação que ele adquiriu para seu povo na cruz. Ele agora é o cabeça da sua igreja. E como cabeça da sua igreja, hoje, meus irmãos, como cabeça da sua igreja, hoje, minhas irmãs, Cristo, ele lidera a sua igreja através da sua palavra. É por isso que nós somos súditos do rei. Nós somos aqueles que são governados por ele. E como é que Cristo nos governa, sendo o nosso cabeça? Através da sua palavra, através das escrituras sagradas. Mas não só isso, pelo fato de Cristo ser o cabeça da sua igreja, em virtude de Deus ter dado a igreja a Cristo, Cristo hoje, ele ama a sua igreja. Ele amou quando ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele continua amando em virtude dessa relação que ele tem conosco, e ele nos amará por toda a eternidade, para todo sempre. Então, isso também é uma implicação dessa realidade que nós desfrutamos. E por fim, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, ele agora é o cabeça da igreja, porque ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua igreja não só no sentido físico, protegendo, guardando, mas ele cuida da igreja, sobretudo no sentido espiritual, nos dando força, nos concedendo graça, nos capacitando, para que, como sua igreja, a gente possa prevalecer e nos firmarmos cada vez mais no seu caminho, na nossa jornada aqui na terra. Então, quem fez isso? Deus o Pai, através da operação do seu poder, dando a igreja a Cristo, para que ele possa comandá-la, para que ele possa dirigi-la, para que ele possa ampará-la, para que ele possa amá-la, para que ele possa ajudá-la, e assim nós pudermos ter essa comunhão, essa ligação íntima entre nós e o nosso Salvador. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo, dentro dessa ideia, dessa comunhão que nós temos com Cristo, o cabeça, em virtude de nós sermos o seu corpo, dessa ligação íntima que nós temos com o nosso Salvador, pelo fato de Deus ter feito cabeça sobre nós, Paulo ele enfatiza ainda mais esse fato, quando ele escreve o versículo 23. Olhem só aí o versículo 23, Efésios capítulo 1, versículo 23.
Ele diz o seguinte, em relação à igreja: a qual é o seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse trecho ele é um tanto quanto difícil de ser traduzido, e acaba que na nossa versão, a versão revista atualizada, acaba que a tradução não fica muito boa. Mas, em outras palavras, a ideia que nós temos aqui, pegando mesmo o princípio original, é que a igreja completa Cristo e Cristo completa todas as coisas. Parece uma coisa contraditória, né? Mas a ideia do que Paulo quer ensinar é justamente isso. A igreja completa Cristo e Cristo completa todas as coisas. Veja que coisa fantástica, veja que coisa extraordinária, dessa ligação que nós temos com Cristo, onde a gente manifesta a sua plenitude como povo seu, como seus eleitos, como seus escolhidos, como seu povo, como seus membros. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Cristo, ele completa todas as coisas, e nós como igreja completamos a Cristo. É isso que Paulo está falando. Veja o valor da sua obra, veja a eficácia da sua obra, veja o privilégio que nós temos e temos em Cristo Jesus. Então, na noite de hoje, meus irmãos, na noite de hoje, meus amigos, o que foi que nós consideramos? Nós consideramos algumas descrições do poder de Deus. Um poder que Deus, ele opera, pelo menos em dois aspectos, mas ambos relacionados à nossa salvação. Em primeiro lugar, o poder que Deus opera na nossa salvação propriamente dito, a sua força, a sua eficácia, a sua energia, a sua capacidade. Mas não só isso, a gente vê o poder de Deus sendo operado na pessoa de Cristo, sobretudo na sua glorificação, ressuscitando dentre os mortos, entronizando à direita de Deus, fazendo com que Cristo fosse exaltado acima de tudo e de todos, concedendo o universo a Cristo e concedendo a própria igreja a Cristo Jesus. Que grande é o poder do nosso Deus. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, nós que somos crentes em Cristo Jesus, o que é que eu faço com todas essas informações? O que é que eu faço com todas essas verdades? Como é que elas são aplicadas de maneira específica em relação às nossas vidas? Haveria várias formas de a gente poder fazer isso, mas eu queria chamar a atenção pelo menos de uma nessa noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, nos animemos cada vez mais com quão grande poder que está sobre nós, atuando em nossas vidas. Todo esse poder que a gente viu aqui, não só na nossa salvação, mas todo esse poder que a gente observou aqui, agindo na glorificação de Cristo, é o poder que nós temos à nossa disposição. Que nós pensemos nisso, que nós consideremos esse fato e que nós não desanimemos ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Afinal de contas, ao longo da nossa vida cristã, a gente lida com tantos inimigos que acabam nos desestabilizando, que acabam nos enfraquecendo e que às vezes são prejudiciais à nossa caminhada cristã. Um deles somos nós mesmos, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Muitas vezes a gente olha para nós e não vê essa capacitação que de fato de nós mesmos nós não temos, e muitas vezes nós somos subjugados em relação ao pecado, muitas vezes nós cedemos às tentações, muitas vezes nós nos enfraquecemos com as provações que nos são colocadas. Lembre-se disso quando essas coisas estiverem acontecendo na sua vida. Lembre-se do poder de Deus, do poder de Deus, do poder de Deus, deste poder aqui que esteve presente na nossa salvação, deste poder aqui que esteve presente na glorificação de Cristo, deste poder aqui que está presente na nossa vida, e clamemos para que esse poder nos fortaleça, a fim de que a gente possa avançar na nossa vida cristã, não obstante essas dificuldades e essas lutas pelas quais a gente passa ao longo da nossa caminhada. Por outro lado, quando a gente olha a nossa vida cristã, a gente acaba constatando tantos inimigos que nós temos, inimigos externos, e que muitas vezes a gente se abate, e que muitas vezes a gente se entristece, e que muitas vezes a gente acaba se desmotivando diante das suas ameaças, diante daquilo que eles representam contra nós. Não hajamos assim, meus irmãos, não hajamos assim, minhas irmãs, mas olhe para esse poder, considere essa força, considere essa energia, repito, que age nas nossas vidas, que está em nós através do Espírito Santo, e sejam quais forem os inimigos porventura se nos apresentarem, que nós possamos pensar, assim como pensou o apóstolo João, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, e assim vençamos, para a glória do nosso Deus. Às vezes a gente vive uma vida cristã muito raquítica, às vezes a gente vive uma vida cristã muito nivelada por baixo,
E às vezes a gente não tem a ousadia no testemunho, às vezes a gente não evidencia a santidade, às vezes a gente não demonstra o crescimento espiritual, porque a gente esquece desse poder que está atuando na nossa vida, como já vem atuando desde a nossa salvação. Então clamemos a Deus, para que o Espírito Santo possa estar atuando na nossa vida, para que Ele possa reaquecer o nosso coração, a nossa crença, a nossa confiança, e que esse poder possa estar operando em nós, para que assim, meus irmãos, para que dessa forma, minhas irmãs, a gente possa cumprir com o objetivo para o qual Deus nos salvou em Cristo Jesus, ou seja, vivermos para a glória do nosso Deus. Sejamos ousados na nossa vida cristã. Deus, Ele tem muito a fazer por nós. Deus, Ele tem muito a fazer através de nós. Contudo, a gente precisa ter essa percepção daquilo que de fato nós somos em Cristo Jesus. Nós devemos ter esse entendimento dos recursos que Deus nos disponibilizou para que Ele age em nós, através de nós, e cumpra em nós o seu propósito para a glória do seu nome. Mas não só isso, meus amigos, minhas amigas, quer seja pessoas que estejam aqui ou pessoas que estejam nos assistindo, diante de tudo isso que nós expusemos, diante de tudo isso que nós colocamos, fica também um desafio para você. Que desafio, que desafio! Clamem pela graça de Deus, para que Ele, Deus, possa atuar com esse poder no seu coração, para que Ele, Deus, possa atuar com esse poder na sua vida, possa lhe tirar o coração de pedra que você tem e lhe colocar um coração de carne, possa lhe restaurar a visão espiritual que você perdeu com a queda, possa lhe conceder o discernimento espiritual que você também perdeu com o pecado, para que assim você possa enxergar a palavra, e você possa entender a palavra, e ao entender a palavra que você possa enxergar Cristo, o nosso grande Salvador, aquele que ressuscitou, aquele que foi entronizado à direita de Deus, aquele que é exaltado acima de qualquer anjo ou homem, aquele que tem o domínio do universo, aquele que rege a sua igreja, para que assim você possa experimentar desse Cristo na sua vida, para que assim você possa tê-lo no seu coração, e você experimentar a novidade de vida que Cristo Ele proporciona àqueles que são dele, não só aqui no presente momento, mas acima de tudo para que você possa ter a perspectiva de vida eterna, para que mais cedo ou mais tarde, um dia, você possa estar para todo sempre na presença desse Cristo, vivendo para a glória do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe, meus amigos, e que Ele aplique a sua santa palavra no nosso coração e essas verdades que nós estudamos na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Amém.